que pode levar um jovem de apenas 22 anos, atraente, com uma carreira de modelo em ascensão e um futuro pela frente, a cometer um dos crimes mais horrendos e gráficos de que Portugal já ouviu falar? Está a parecer difícil, fácil? Mais ou menos. É controlar a cara é mais difícil. Espero que tenha correspondido às expectativas do fotógrafo. Olá, Renato. Foi pelo público, se calhar um bocado falta de treino, não sei, mas também estava nervoso, mas o público surpreendeu-me um bocado. Hoje falamos de Renato Seabra e do crime macabro que vitimou Carlos Castro, uma das figuras mais públicas e faladas em Portugal. Olá e sejam bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vamos falar sobre um dos crimes mais horrendos e gráficos de que Portugal já ouviu falar. Falamos do assassinato do jornalista Carlos Castro. Renato Pereirinha Seabra nasceu a 10 de setembro de 1989 em Cantanhede, Coimbra. A família e amigos descrevem-no como uma pessoa alegre, divertida, um bom aluno e muito desportista. Aliás, frequentava ainda a licenciatura de Desporto na Universidade de Coimbra, a quando de todo o ocorrido, faltando apenas uma cadeira para a conclusão do curso. Todos são unânimes nas descrições do caráter de Renato Seabra. Era uma pessoa bastante tímida, calma, que não gostava de conflitos, religiosa e muito chegado à mãe e à irmã com quem vivia. Os pais separaram-se quando Renato tinha apenas 7 anos. Mas Renato, em 2011, já não era um perfeito desconhecido do público português. No ano anterior, participou no concurso de modelos À Procura do Sonho, do canal de televisão generalista SIC, uma espécie de America's Next Top Model de Portugal, e Renato chegou inclusive a ficar em 3º lugar. Há imagens deste concurso ainda na internet e realmente Renato parecia bastante tímido e meio desajeitado com todo o mundo da moda, o que não deixa de ser um tanto ou quanto contraditório quando até vemos as fotos de Renato. Um rapaz bonito, de corpo atlético e que tinha tudo para ser uma pessoa confiante e com presença, o que dá a sensação que não era de todo o caso. Renato, ao que dá a entender, em alguns destes vídeos e entrevistas, é que era bastante simples, humilde, até um pouco inseguro e se calhar até um pouco imaturo e com o desenrolar de tudo isto, quem sabe até um pouco ingênuo. Logo após o programa, Renato tentava se ingrar no mundo da moda, o que de todo não é fácil, ao mesmo tempo que ainda concluía então a sua licenciatura em Desporto. Fátima Lopes, estilista e júri do concurso, agenciou inclusive a Renato na Face Models, a agência da qual é CEO desde 99. Fátima, assim como outras personalidades reconhecidas do mundo da moda em Portugal, como Pedro Crespim, gostavam bastante de Renato desde o programa e comentavam até que achavam muito engraçado o facto de Renato gostar de ver novelas com a mãe e a irmã. A 9 de outubro de 2010, no mesmo ano do concurso ainda, é quando toda esta história começa. Renato Seabra recebe um pedido de amizade no Facebook de Carlos Castro, um nome mais do que conhecido pelo público português. Carlos Castro nasceu a 5 de outubro de 1945 em Moçambique, Angola, antiga colónia de Portugal. Depois da Revolução do 25 de Abril de 74, mudou-se para Lisboa, onde começou a viver uma vida finalmente sem prisões ou represálias. Carlos Castro era homossexual assumido e ainda fez performances transformistas em plena década 70. Tinha sido bastante ostracizado pela família, nomeadamente pelo pai, mas na capital não mais. Carlos Castro ficou acima de tudo muito conhecido pelas crónicas sociais que fazia, não só no mundo da moda, como também da atualidade do jet set do país. Participava em crónicas na revista Nova Gente e Correio da Manhã e, paralelamente, fazia também alguns trabalhos de relações públicas e organizador de eventos, nomeadamente a Gala da Noite do Fado e a Gala Noite dos Travestis. Do que me lembro de Carlos Castro é que não tinha papas na língua, em todas as suas vertentes, principalmente na de cronista. Era um homem influente e sabia-o, daí que passava sempre uma imagem de uma pessoa super segura e à vontade. Renato Seabra começava a ser sensação no mundo da moda em Portugal, indo inclusive a alguns eventos sociais e aparecendo em revistas do meio. E claro que o jovem modelo não passou despercebido ao cronista social. Uma novidade no pequeno mundo da moda português e bastante atraente. Não sei se terá sido logo a primeira troca de mensagens entre os dois no Facebook, mas Carlos Castro envia a mensagem:
Vou ao Porto, ao Portugal Fashion. Estás por perto? Acho-te giro e és altíssimo. Falamos se quiseres. Um abraço, amigo. Este encontro presencial haveria de dar-se apenas 4 dias depois do tal pedido de amizade online e primeiros contactos. Carlos Castro prometeu ao jovem ajudá-lo na sua carreira de modelo em iniciação, já que estava no meio há algum tempo e tinha muitos contactos, não só em Portugal como no estrangeiro. Tudo isto se desenvolveu muito rápido e Carlos Castro começa a dizer a Renato que tem sentimentos por ele em trocas de mensagens. Querido, hoje sábado aqui estou no hotel, pensei muito em ti e para te mandar ternuras. Ao que Renato responde: como te disse por mensagem, também tenho pensado muito em ti. Pensei em tudo o que disseste e quero estar contigo. Um beijinho grande. Aparentemente tiveram os seus primeiros encontros sexuais pouco depois, quando Renato Seabra se dirigia frequentemente a Lisboa para se encontrar com Carlos Castro. Carlos ainda o levou a Londres e a Madrid, onde tentaram estabelecer contactos no mundo da moda para Renato, e a promessa ficou feita. Viajariam até Nova Iorque, onde aí fariam de novo mais contactos numa das maiores capitais da moda do mundo. No entretanto da viagem, os dois eram vistos muitas vezes juntos em eventos sociais. Carlos dizia a amigos que estava feliz e que tinha finalmente encontrado a sua alma gêmea. Renato estava em puro êxtase com todos os passos que estava a dar para a sua futura carreira. A sua ligação com Carlos Castro não estava era muito bem esclarecida entre a família e amigos de Renato Seabra, já que todos o tinham como um homem heterossexual. No entanto, a relação dos dois era realmente muito próxima, os dois partilhando quarto em todas as viagens que faziam. Além disso, Renato tinha todas as viagens e custos associados pagos por Carlos Castro. De cada viagem que faziam, Renato chegava a casa cheio de prendas para a família e ainda recebia algumas transferências a rondar os 1.100 euros, alegadamente por trabalhos que fazia. A 29 de dezembro de 2010, a promessa realizou-se. Os dois chegam àquilo que seria a viagem fatídica a Nova Iorque, onde se instalam no Hotel Intercontinental em Times Square, em pleno coração de Manhattan. E de novo instalam-se num quarto conjunto, no número 3416, no piso 34º. Nos primeiros dias tudo parece estar a correr super bem. Os dois viajam aos sítios mais turísticos, acredito eu que Carlos a mostrar os melhores spots a Renato, que acho que seria a sua primeira visita à cidade que nunca dorme. Há fotos que provam que passaram pelo Rockefeller Center, Madison Square Garden e no Radio City Music Hall. Carlos compra ainda a Renato um fato e sapatos Versace que lhe diz para usar num dia especial. Os dois passam juntos a virada do ano para 2011, num dos mais renomados eventos, a queda da bola em Times Square. Carlos adorava Nova Iorque e no dia 1 de janeiro encontra-se na cidade com um casal amigo que morava em New Jersey, Wanda Pires e o seu namorado Avelino Lima. Apresentou-os devidamente a Renato Seabra. Wanda descreve Renato como um jovem calmo e educado. Renato parece estar bastante entusiasmado com toda a viagem e com tudo à sua volta, um mundo de grandeza e influência que Carlos lhe apresentava a cada dia. Em conversa, Renato diz que gostaria de estudar em Londres e Carlos prontamente se oferece para lhe pagar os estudos, ao que Renato responde: o Carlos é a melhor coisa que me aconteceu na vida. A 5 de janeiro, os quatro vão até Atlantic City, em New Jersey, um local bastante conhecido pelos casinos e jogos de apostas em geral. Renato estava mais emocionado do que nunca, parecendo uma criança num parque de diversões. Quer jogar e pede a Carlos Castro notas de $100 a cada minuto e perde constantemente. Ao regressarem, vão jantar todos fora, onde Wanda diz que os dois pareciam estar em plena lua de mel, com Renato inclusive a dar comida na boca do cronista. Os dois despedem-se ao final do dia e combinam ir jantar no dia seguinte ao restaurante favorito de Carlos Castro, o Polinos. No dia seguinte, dia 6 de janeiro, Renato começa a sua rotina habitual, embora um pouco mais cedo do que o habitual. Vai ao ginásio, como fazia todos os dias, pelas 5 horas da manhã. Renato comunicava-se todos os dias com a mãe através do telemóvel de Carlos Castro, para, segundo este, não ter de gastar do seu dinheiro extra. Nessa manhã, em conversa com a mãe, Renato diz que dormiu mal e comenta que pode ter sido alguma coisa na comida. Ao fim do dia, como combinado, Wanda aparece no hotel para irem todos jantar, mas Renato não está. Carlos diz: acho que o Renato foi encontrar-se com umas raparigas. Vou procurá-lo. Quando Renato aparece, os dois vão juntos para o quarto durante uns minutos. Depois, já no carro em direção ao restaurante, Renato pergunta-lhe: viste o chocolate que te deixei desembrulhado com amor? Mas Carlos, muito ríspido, diz-lhe: cala-te, não quero falar contigo. Já no restaurante, Renato está em pleno êxtase, pede vinho e, segundo Wanda, está realmente animado e sempre a pedir para todos brindarem. Carlos não parece estar a gostar da brincadeira. Numa ausência breve de Carlos Castro à casa de banho, Wanda pergunta a Renato o que é que fizeste, ao que ele sorri, mas não responde.
De regresso ao hotel, há imagens da câmara de videovigilância no elevador que mostram Renato a colocar a mão no ombro do cronista e tentar uma aproximação. Carlos não corresponde e está sempre a andar passos à frente de Renato, como que chateado. Na manhã seguinte, no dia 7 de janeiro, os dois dirigem-se ao pequeno almoço onde não falam e Carlos ainda se levanta da mesa antes de Renato terminar. Ao chegarem ao quarto, Renato pede $100 e sai do hotel. Carlos liga à sua amiga Wanda e desabafa. Discutimos a noite toda. Ele disse-me coisas horríveis, parecia outra pessoa, parecia que tinha dupla personalidade. Carlos ainda acrescenta que antecipou as viagens de regresso a Portugal, regressariam daí a 2 dias. Acrescenta ainda, tenho medo de dormir com ele, no mesmo quarto. Antecipei o meu regresso a casa porque ele se tem comportado de uma forma estranha. Carlos ainda finaliza com, quando chegarmos a Lisboa, cada um vai seguir o seu caminho. Dando a entender que a relação, qualquer ela que tenha sido entre os dois, tinha terminado nessa noite. Por volta da 1 da tarde, Renato regressa ao quarto do hotel e de novo uma discussão surge. A mãe de Renato liga para o telemóvel de Carlos Castro e ouve que Renato diz: a minha mãe não quer falar contigo. Carlos diz que vai ligar a Wanda e Renato tenta por alguma razão impedi-lo e Carlos dá-lhe um estalo. Logo em seguida, Renato agarra-lhe o pescoço por trás e atira-o ao chão. As últimas palavras de Carlos Castro foram: partiste-me o braço. Segundos depois, perde a consciência. A partir daqui, o que aconteceu mantém-se um autêntico mistério em termos de motivações que iremos mais tarde tentar esmiuçar quando falarmos do julgamento. Mas Renato Seabra surtou e torturou Carlos durante mais de 5 horas até o seu último suspiro. Renato pega num ecrã, numa cadeira de metal e numa garrafa de vinho e atinge Carlos Castro no peito e cabeça repetidas vezes. Procede a saltar imensas vezes em cima da cara de Carlos Castro. Ainda ouve Carlos a respirar em forma quase de grunhido, já todo ensanguentado e pisado, e troca de sapatos para de novo saltar repetidamente em cima da cara dele. Tira-lhe a roupa, arrasta-o até à janela do quarto e aí, usando um saca-rolhas, corta-lhe os lábios e uma orelha. Ainda lhe golpeia o órgão genital. Com as próprias mãos, arranca-lhe os testículos e os olhos, coisa bastante rara em homicídios no geral. Quando findou o ataque, cobriu o corpo do cronista com um edredão, arrancou os fios do telefone do quarto do hotel, retirou a bateria do telemóvel de Carlos Castro, tomou banho e vestiu o seu fato Versace, oferecido por Carlos Castro meros dias antes. Pega na carteira dele, de onde retira $1.647, pega na sua carteira também e no passaporte. Ao sair do quarto, coloca o papel de não incomodar na porta. Pelas 6 da tarde, ao descer para a recepção, vê a Wanda e a filha Mónica e, segundo a descrição delas, hesitante, como estivesse num torpor, diz-lhes: o Carlos não sai mais do quarto. Renato entra num táxi, onde pede para ir para o hospital, pergunta ao táxi quando é que Nova Iorque leva o seu lixo e pede para sintonizar a rádio numa estação de notícias. Chega ao hospital de Roosevelt e aí é tratado com ferimentos nos pulsos. Perto das 10 horas da noite, o taxista ouve na rádio a descrição de Renato Seabra associada a um crime e liga para o 911, acrescentando que o jovem parecia bastante agitado. Aos poucos, a polícia chega ao hospital e ao quarto do hotel. No hospital, Renato Seabra está de cadeira de rodas e com os pulsos ligados. No quarto 3416, a história era bem diferente. A cena era grotesca. Um corpo pisado e mutilado, principalmente na cara e no órgão genital. Sangue por todas as partes, chão, objetos, cortinas, copos e garrafas de vinho partidos e ensanguentados e ainda também um saca-rolhas, também ele ensanguentado. A promotoria foi de imediato chamada ao local e indiciaram Renato Seabra nesse mesmo dia 7 de janeiro. Ainda no hospital, Renato confessa o crime e parece estar em estado de delírio. Fala em ter-se livrado do vírus da homossexualidade, de seguir vozes que ouvia, de estar contente por ter feito do mundo um lugar melhor e ainda afirma: já não sou gay. Renato é eventualmente encaminhado para a ala psiquiátrica do Bellevue Hospital. Enquanto internado, é medicado à força, amarrado à cama, flerta com enfermeiras, faz exercício físico e ensina papéis como Jesus.
Na sua confissão diz que depois do primeiro ataque, Carlos ainda respirava de maneira pesada, o que o assustou por pensar que era o diabo que ia voltar à vida e que só poderia matá-lo se mutilasse os seus órgãos genitais. Foi louco, demasiado rápido, estava louco porque sou o tipo de pessoa que nunca entrou numa luta. Renato afirmou que vozes lhe disseram para cortar os seus próprios pulsos e que o sangue da vítima dar-lhe o poder para curar as pessoas da homossexualidade. Quando Renato saiu do quarto do hotel depois do crime, andou a divagar algum tempo pelas ruas de Nova York, tentando tocar nas pessoas para as curar. Ao longo de todo o julgamento, a defesa queria provar isso mesmo, que Renato sofreu de um ataque psicótico quando perdeu a noção da realidade e por isso cometeu um crime tão grotesco. Como descrevem, estava em pensamento delirante, num episódio maníaco e desordem bipolar com características psicóticas graves. A acusação não se deixava levar por tais argumentos, dizendo que, embora pudesse ter sido algum tipo de psicose, Renato sabia muito bem o que estava a fazer e que era errado. Teoria que corrobora o fato de Renato ter saído da cena de crime, de banho tomado, fechado as cortinas e cortar acessos a telefones, levando passaporte e dinheiro. O psicólogo da acusação encontra ainda uma desordem de personalidade não especificada, mas perturbações mentais não o tornam inimputável. Segundo a lei americana, é preciso provar que ele não sabia que os seus atos estavam errados. O julgamento começa a 5 de outubro de 2012 e ao longo de 8 semanas, Maxine Rezental, da acusação, e o advogado de defesa David Toger, com a ajuda de intérpretes, tentam o seu melhor para terminar com esta história. Psiquiatras são chamados, os amigos de Carlos Castro em Nova York também, e as fotos grotescas da cena de crime são mostradas. Face a isto tudo, Renato mantém-se impávido e sereno. De vez em quando desvia o olhar para as mãos para não confrontar as imagens daquilo que ele próprio fez. A mãe e a irmã de Renato assistem ao julgamento, a irmã tendo de sair da sala de tribunal várias vezes devido às imagens chocantes. O psiquiatra da acusação compara a violência com que Renato assassinou Carlos Castro com o tipo de violência utilizada por cartéis mexicanos, sem dó nem piedade. Renato Seabra ausentou-se das últimas 5 sessões do julgamento. Em argumentos finais, a acusação chama a atenção para uma encenação por parte de Renato Seabra, que desde o início andou a adaptar a sua história para seguir por um caminho de insanidade temporária e tendo vindo a mentir desde aí. Segundo Maxine, Renato viu em Carlos Castro a sua ferramenta fácil de subir a um mundo influente que não era o seu. Utilizou-o e quando já não dava mais e viu o seu hipotético mundo a desmoronar, explodiu numa raiva impulsionada por frustração, pelo próprio Carlos Castro. Há 3 dias que Renato e Carlos não estavam bem. Carlos comentando que não haviam sequer relações sexuais já, levando a concluir que Renato se estava a debater com a questão da sua homossexualidade. A defesa tentou levar os argumentos para a parte sentimental da não imputabilidade do jovem face a uma crise psicótica de sentimentos recalcados, onde perdeu a noção e a razão de toda a realidade, dando até o exemplo que realmente aconteceu de que se Renato estava tão bem mentalmente, porque iria erguer uns testículos e esfregá-los nos seus próprios pulsos. A 21 de dezembro de 2012, após 6 horas de deliberação, o júri volta com o resultado. Culpado por homicídio em 2º grau, com uma pena mínima de 25 anos de prisão perpétua. Renato manteve-se igualmente impávido ao ouvir a sua sentença. Desde aí cumpre pena na Clinton Correctional Facility, em Nova York, uma prisão de alta segurança. Uma prisão onde inclusive esteve preso Tupac Shakur. A mãe de Renato tentou nos primeiros tempos pedir uma licença para estar com o filho em Nova York, mas claro, depois da sentença isso tornou-se impossível, principalmente depois de todos os gastos com o julgamento. Desde aí, Odília Pereirinha tenta ir visitar o filho pelo menos de 6 em 6 meses. Na prisão, Renato, agora com 36 anos, já se tentou suicidar e teve outros surtos psicóticos. Passa muito do seu tempo na cela, tendo apenas 1 hora de recreio. Aos domingos ajuda o padre nas missas e é acólito. Renato Seabra só terá uma audiência para saber se passa à liberdade condicional em 2035. Após todo o sucedido, Guilherme Melo, amigo de Carlos Castro, em entrevistas diz: o Carlos nunca se apaixonou por homossexuais puros. Ele era o lado totalmente feminino da relação e tinha de ter a componente masculina. Ele sabia que eram heterossexuais. Guilherme acrescenta ainda que Carlos Castro era bastante ciumento, deixando-se levar por todo o drama da relação e que tentou inclusive o suicídio numa relação passada. Parte das cinzas de Carlos Castro foram espalhadas como o seu desejo em Times Square.
um lugar que ele gostava muito, mas nunca soube que aí viria a perder a vida. E é este o vídeo de hoje. Eu sempre soube que este crime tinha detalhes bastante grotescos. Se calhar não tinha noção de quão grotescos e a que nível isto tinha escalado, mas sem dúvida que não é um caso do género que ouvimos todos os dias. Deixem aí nos comentários as vossas opiniões sobre Renato, sobre quais foram as motivações, o que é que aconteceu ali e porque é que escalou tanto. Eu sou da opinião que realmente ele tentou entrar num mundo que não era o seu, tentou realmente fingir uma coisa que não era e quando não deu mais, explodiu. Quero-vos também deixar com uma frase do próprio Hercule Poirot: este tipo de criminoso imaturo é em geral de uma vaidade profunda. Basta furar o balão da autoestima deles para esmorecerem. Ficam indefesos como crianças. Deixem nos comentários as vossas opiniões deste vídeo, deste caso, e também sugestões para próximos vídeos. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever ao canal também. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye! A defesa tentou levar os argumentos para a parte sentimental, mas perturbações mentais não o tornam inimputável. Inimputável. Da moda, o que de todo não é uma comédia. As descrições.